Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você estava procurando por física e achou esse vídeo falando sobre velocidade média, você caiu no vídeo certo. Você vai aprender nesse vídeo como calcular a velocidade média e, principalmente, você também vai entender algum contexto histórico. Então, por isso, te aconselho a você ficar até o final desse vídeo para você saber tudo sobre velocidade média. Você vai sair desse vídeo de uma forma diferente de como você entrou. Então, se inscreve aqui no canal e ative as notificações e vamos ficar por dentro das novidades. Agora, vamos falar sobre velocidade média. Roda a vinheta. Sobre velocidade média hoje, dos tempos em que nós estamos vivendo, é até um pouco uma tarefa simples, pois como se tratar de um assunto tão delicado numa época tão distante, por exemplo, na época de Galileu Galilei. Esse cientista, que era chamado de filósofo natural, foi um dos precursores, assim, na criação dessa teoria da velocidade média, que é um ramo ali da cinemática. Só que, para medir o tempo neste momento, neste tempo em que Galileu vivia, é uma tarefa tão pouco complexa. Portanto, ele sabia fazer medidas com distâncias, claro, ele conseguia fazer certas medidas, mas por vezes ele não tinha como cronometrar tempos muito pequenos. Então, para ele conseguir calcular tempos grandes, ele até conseguia fazer de alguma forma, usando alguma ferramenta que ele possa ter criado. Mas, para medir tempos muito pequenos, Galileu Galilei media o tempo, às vezes de uma forma até inusitada. Por exemplo, no pulsar dos nossos batimentos. Ou seja, então, já é um tempo, um instante entre um pulsar e outro. Outra forma que também Galileu utilizava era a distância entre o pingo e outro pingo, ou seja, qual é o tempo, o intervalo de tempo que ele gastava de um pingo até outro pingo. Então, assim, para curtos intervalos de tempo, Galileu usava essa artimanha. Eu vou mostrar para vocês aqui no quadro como que nós hoje estudamos a velocidade média. Bora lá? Então aqui no nosso quadro, canal do Lucas Damante, nós temos vídeos toda semana. Eu sou físico, matemático, também trabalho com ciências, tecnologia e faço unboxing de eletrônicos aqui no meu canal. Trabalho na internet com empreendedorismo, se você quiser saber mais sobre marketing digital na educação. O meu maior objetivo é levar conhecimentos de uma forma simples e clara para vocês. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal. Aqui embaixo, ative as notificações e já fique por dentro das novidades. Para iniciarmos falando sobre uma trajetória onde eu tenho que sair de um ponto A e chegar até um ponto B. A primeira impressão que nós temos é que qual é o caminho o qual nós iremos percorrer? Porque nós podemos chegar de A até B de várias formas diferentes. Mas eu pergunto, qual é a menor distância entre dois pontos? Logicamente que é uma reta. Então, nesse caso, a melhor forma de chegar de A até B é uma reta, onde nós temos uma trajetória retilínea. Então, neste caso, nós estamos estudando a velocidade média de uma forma retilínea, onde nós estamos imaginando uma reta do ponto A até o ponto B. Para medirmos, a forma métrica de medirmos a velocidade média, muitas das vezes são através de velocímetros, certo? Então, também, na forma atual que nós temos de medida, nós temos os velocímetros. A bibliografia desse vídeo, nós falaremos sobre os cursos Física Básica de Moisés. Este é o temido na universidade, mas é um ótimo livro, a coleção está aqui no link da descrição. Então, se você quiser e tiver interesse pela coleção, você vai ter um link exclusivo aqui no link da descrição, que você pode clicar e comprar esse livro. Também temos o Física Conceitual,
que é um ótimo livro, um livro excelente. E, claro, Fundamentos da Física com Halliday. Então, essa é a bibliografia que eu acho necessária para falarmos sobre velocidade média. Qual é a definição mais atual? Bom, inicialmente nós podemos falar que velocidade média ela é uma grandeza que ela é caracterizada pela variação da posição de um corpo em determinado tempo. Ou seja, nós estamos medindo a rapidez ou então a velocidade média no qual ela se desloca de um ponto A até um ponto B. Ela será sempre a divisão do espaço percorrido pelo tempo que demorou para percorrer. Sendo assim, é possível encontrar a velocidade. Isso numa forma algébrica. Então, é bom lembrar que a velocidade média é uma média das velocidades e não a velocidade absoluta. Significa que, quando nós estamos falando de uma velocidade, no caso de uma viagem, vamos supor, obviamente que nós não adquirimos uma única velocidade fixa até o final dessa viagem. Ou seja, simplesmente nós vamos ter na velocidade média do percurso da viagem várias velocidades. Em momentos vou ter que parar, outros momentos vamos ter que acelerar. Ou seja, então a velocidade média ela será uma média das velocidades e não uma velocidade absoluta. É muito importante. O cálculo algébrico sempre essa divisão, espaço por tempo. Então, para definirmos a velocidade média, nós temos que a divisão do espaço por tempo, o espaço percorrido, né, que no sistema internacional, no SI, o espaço é dado em metros e o tempo é dado em segundo. Ou seja, no sistema internacional, nós temos que a velocidade média é dada em metros por segundo. Então, basicamente, essa é a nossa forma. Se você é um bom aluno e você já está aí anotando tudo, mas se você ainda ficou com algumas dúvidas, está ainda se questionando, essa é a hora. Faça comentários aqui no vídeo, deixe muitos comentários, pergunte, fale o que você não entendeu. Será muito interessante eu saber o que você está com dificuldade para eu fazer vídeos ainda melhores com relação a este tema aqui. Então, vamos ao quadro. A velocidade média, imaginando que nós estamos num ponto inicial, ou seja, S0. S0 nós vamos chamar de a posição inicial, ou seja, então, o início. E na posição SF, nós temos a posição final. Como vocês estão vendo, participação especial do meu cachorro. Voltando, né? Então, velocidade média, início, final. Nós temos também o tempo inicial, ou seja, T0. Nós estamos chamando de o tempo inicial, no instante que nós começamos a medir, de T0, e o instante final de TF, ou seja, no momento em que terminou. Ou seja, se começamos aqui a 1h, às 13 horas, obviamente, se terminarmos às 15 horas, o intervalo de tempo foi de 15 menos 13, que vai ser 2 horas. É assim que nós vamos interpretar aqui nessa parte do exercício simples. Ou seja, nós temos que a velocidade média, ela será a divisão entre o espaço percorrido, ΔS, dividido pelo ΔT, que é o meu tempo. ΔS, espaço final menos espaço inicial. Final menos inicial. No sistema internacional, dado em metros. Variação de tempo é o nosso ΔT, o tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, nós temos o nosso tempo integral, todo o tempo, o intervalo de tempo necessário que foi gasto para percorrer determinado percurso. Início, final. Então vamos lá, vamos imaginar que começou uma viagem às 13 horas e terminou às 15 horas da tarde. Suponha que começou no quilômetro 0, no 0 quilômetros aqui. E, basicamente, nós temos aqui na posição final, né, que a distância percorrida foi de 200 quilômetros. Tá aqui, 200 quilômetros. Então, nós vamos fazer o que aqui no cálculo? Vamos colocar, no lugar do ΔS, nós vamos colocar 200 dividido pelo tempo gasto, ou seja,
15 menos 13. Ou seja, 15 menos 13. Que vai dar, nesse caso, 200 dividido por 2. 200 dividido por 2, nós temos, então, que 100... Qual que é a unidade? Nós estamos dividindo quilômetros por hora. Então, nós temos uma velocidade de quilômetros por hora. Então, este daqui é o nosso exemplo simples que nós temos para calcular. Então, a fórmula será sempre essa. Deixa eu botar uma cor aqui de um pouquinho diferente agora. Vou colocar aqui, talvez, o vermelho, para circular que a fórmula da velocidade média será sempre a posição, o espaço percorrido, dividido pelo tempo. Então, basicamente, esse é o nosso primeiro início da velocidade média. Vamos colocar um exemplo na prática. Suponha aqui que nós temos um garoto, que está andando de skate. Devemos o nosso crédito ao autor deste desenho, o Arthur. O canal dele é o Gato Chan. Então, você depois dá uma procurada sobre isso. Que é um ótimo canal, você vai se divertir com alguns memes lá, tá? Então, a princípio, nós temos um exemplo na prática que o canal do Gato Chan colocou aqui no nosso canal. Então, vamos calcular a velocidade média desse garoto que está andando de skate. Para imaginarmos melhor essa situação, vamos imaginar que, vou colocar uma cor diferente, preto aqui agora, que ele percorreu, o espaço inicial dele, do ponto inicial até o nosso ponto final, ele tenha percorrido basicamente uma distância de 36 metros, certo? Para calcularmos a velocidade média deste garoto nessa figura, nós temos que dividir o espaço, 36 metros, pelo tempo, que é de 4 segundos, é o tempo que ele gastou. Então, vamos fazer o seguinte, velocidade média é espaço por tempo, espaço por tempo. Então, nós temos aqui 36 metros percorrido num intervalo de tempo de 4 segundos. Então, a velocidade média dele será de 36 dividido por 4, de 9 metros por segundo. Uma velocidade até relativa para o skate, porque pode atingir até mais velocidades aí, tá certo? Então, vindo o vídeo, muito obrigado, permaneça para assistir o próximo vídeo que vai estar aqui para você na descrição, tá certo? Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse, e eu te aguardo aí no próximo. Um abraço e tchau, tchau!